A paz do Senhor, irmãos e irmãs, é um prazer tê-los aqui novamente para a nossa reflexão de domingo à noite. Nós estamos fazendo aí o nosso estudo no livro de Ruth, mas antes de iniciarmos eu gostaria que você fechasse seus olhos e nós começássemos então com uma oração. Feche os olhos, vamos orar? Ó Deus, obrigado pela vida, pela oportunidade que nos concede de estarmos mais uma vez reunidos para refletirmos na Tua Palavra. Permita, ó Deus, que esse seja um tempo de crescimento e aprendizado a todos nós e que através da Sua Palavra, Senhor, possamos crescer e amadurecer na nossa fé. É assim que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, é um prazer estar aqui com vocês. Nós seguiremos então o nosso estudo bíblico e eu queria começar a minha fala de hoje lembrando a vocês aquilo que eu tenho já dito desde a primeira vez. Nós temos estudado o livro de Ruth sobre a perspectiva apresentada por Robert Hubbard no seu comentário ao livro de Ruth. Essa é a perspectiva que ele tem nos dito aí. Comparado a outros livros bíblicos, o livro de Ruth vê o modo em que Deus age na história e na vida cotidiana de uma família israelita comum. Ou seja, nós temos frisado que o livro de Ruth apresenta a maneira como Deus age na vida cotidiana a partir das experiências que são comuns a mim e a você. As nossas experiências comuns, o livro de Ruth vai mostrar como Deus se relaciona com essas experiências. A nossa reflexão de hoje, ela vai girar em torno da questão como Deus age na nossa falta de esperança. É exatamente essa questão que estará em voga na nossa reflexão. Antes de tratarmos dessa questão, vamos olhar então o contexto em que a Noemi, Ruth e agora a Orfa estão vivendo, né? E para isso nós vamos ir até o texto de Ruth, capítulo 1, versículo de número 6. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então, Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. É importante frisar isso aqui para vocês, que a partir do versículo de número 6, a história vai passar então a descrever a volta de Noemi para sua terra natal. A gente já sabe que ela está fora de sua terra, muita coisa aconteceu e agora ela tem intenção de voltar. E veja que esse texto está nos dizendo o motivo por que ela quer voltar. Ela quer voltar porque ela ouviu dizer, estando aqui em Moabe, morando em Moabe, que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhes boas colheitas. A ideia transmitida aqui pelo versículo 6 é que Deus avaliou a lealdade do seu povo e, como resultado, recompensou esta lealdade com a melhora daquelas circunstâncias que eles viviam. Veja que nós já descrevemos essas circunstâncias. E aí no versículo de número 7, vai narrar exatamente o momento que elas vão sair de Moabe, o momento em que Noemi sai de Moabe, acompanhada pelas suas duas noras. Note comigo então o versículo de número 7. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. Noemi iniciou seu retorno para Belém de Judá, junto com as suas duas noras. Finalmente, depois de tanta tragédia, como nós já vimos, ela estava a caminho de casa, estava retornando para sua terra natal. E aqui, na estrada, quando está chegando aí a estrada da saída de Moabe, ela finalmente vai dizer as suas primeiras palavras. E as primeiras palavras de Noemi estão descritas aí no versículo de número 8. Acompanhe comigo. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. O local desse diálogo ele não é específico, mas provavelmente ele aconteceu ali
próximo de quem está saindo de Moabe, quem está pegando a estrada de saída. Se Noemi tivesse dito lá em Moabe as suas noras para desistirem de acompanhá-la, provavelmente essas noras insistiriam e conseguiriam persuadir Noemi. Ali onde ela estava, na estrada, já perto de sair, então, Noemi poderia persuadi-las muito mais facilmente. A partir do versículo 11, a Noemi vai passar a descrever os motivos por que ela não quer ser acompanhada pelas suas duas noras. Então veja que nós temos aqui no versículo 8, ela começa a demonstrar a intenção de não querer a companhia delas, mas ela tem motivos para isso. E foi isso que ela fez. Ela insistiu com as duas jovens, as suas duas noras jovens que estão acompanhando ela, que elas não a seguissem nessa viagem, que elas retornassem para Moabe, voltando à casa de sua mãe. A gente consegue ver nitidamente que Noemi está desesperada, ela está impotente. E como ela confia em Deus, o que é que ela faz? Ela pede a Deus que conceda a essas duas jovens um futuro melhor. Por isso que aí no versículo de número 9, nós vamos ler agora, ela vai pedir a Deus que dê a essas duas jovens um casamento feliz. Olha o que Noemi vai dizer. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as três começaram a chorar em alta voz. Não sei se você conseguiu perceber, mas o versículo de número 8 e o versículo de número 9, eles são exatamente uma oração de Noemi pelas suas noras. E também uma demonstração em que Noemi está dando desobrigando elas de qualquer responsabilidade futura em relação à própria Noemi. O desejo de Noemi nos permite aí pensar como ela está sem esperança, né? Como se ela estivesse dizendo com essas palavras, olha, se vocês continuarem comigo, as coisas não vão melhorar para vocês. É melhor seguirem por outro caminho, voltem para Moabe, para a casa da mãe de vocês, sigam outros caminhos. Eu repito mais uma vez, como Noemi está impotente, ela não tem o que fazer, e ela quer retribuir a bondade de suas noras, seu único recurso foi entregá-las aos cuidados de Deus e pedir que Deus conceda casamento felizes a ela. E é isso que ela fez. Versículo 8 e 9, ela ora para que Deus as guiasse em novos casamentos e lhes concedesse um lugar estável que pudessem continuar as suas vidas. Agora, é importante frisar isso, né? E Noemi faz essa oração, mas como elas viveram muitos anos juntos, aquilo forjou nelas um elo muito forte. E há uma demonstração de afetividade grande. Por isso elas choram juntas em alta voz. E em meio às lágrimas é que as duas noras então vão apresentar o seu protesto. Versículo de número 10, elas protestam dizendo, não. No versículo 10 elas dizem, não, queremos ir com você. Com uma proposta contrária, né? E Noemi já apresentou aqui alguns argumentos. A primeira reação de Noemi nesse momento vai ser tentar com novos argumentos. Ela já apresentou os primeiros e não deu certo. Agora, a partir do versículo de número 11, Noemi vai começar a usar argumentos mais cuidadosos. Argumentos irrefutáveis para tentar convencer essas jovens que elas devem seguir o seu caminho. Veja como isto é uma cena amplamente emocional, carregada de muito sentido e significado, com uma perspectiva amplamente lúcida de alguém que conhece as suas limitações. Eu passarei então a ler para vocês exatamente a nova tentativa de Noemi de dissuadir as suas noras a voltarem para a casa de suas mães e seguirem as suas vidas. Versículo de número 11, 12 e 13. Noemi, porém, respondeu, voltem, minhas filhas,
Por que vocês iriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz a outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas. Voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Muito bem. O que eu preciso comentar aqui para vocês desses versículos que eu acabei de ler? Eu queria que você reparasse que aí no versículo de número 12 e no versículo de número 13, ela vai apresentar diversas circunstâncias improváveis para enfatizar que, mesmo se essas circunstâncias improváveis acontecessem, seria muita falta de juízo de vocês apegarem-se a mim e continuarem comigo. E, finalmente, o argumento máximo que ela vai utilizar vai estar aí no versículo de número 13, o argumento mais sólido, mais pesado que ela coloca para suas noras é: essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Veja que as palavras finais do argumento de Noemi são uma acusação contra o próprio Deus, né? Mas elas foram ditas com o intuito de apresentar o seu ponto mais crucial. Se até mesmo Deus está contra mim, não há boas expectativas para o meu futuro. É claro que ela está pensando nas suas tragédias anteriores. A fome, o exílio, a perda por parte de mortes, falta de filhos. Esses elementos que ela pondera do passado é que ela usa para falar sobre essa falta de perspectiva para o futuro. Se Deus permitiu que tudo isso acontecesse, o que dirá do meu futuro? Seria melhor se elas se afastassem de Noemi para escapar desse turbilhão de infortúnios que tem acontecido a Noemi. Então veja que Noemi usa esse argumento para tentar dizer: olha, Deus tem permitido tanto sofrimento e quem sabe ele não continuará permitindo. É melhor que vocês se afastem para que vocês não sofram mais comigo. Terminando essa segunda conversa, perceba que a partir do versículo 14 vai relatar a terceira conversa que elas vão ter. Acompanhe aí comigo, por gentileza. A terceira conversa começa assim: então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu da sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Esse choro em alta voz está mostrando que elas estão em acordo com Noemi. Ponderando sobre os argumentos de Noemi, Noemi tem razão. A única coisa sensata a se fazer é deixar Noemi voltar para Moabe. Consequentemente, Orfa, com um beijo, despede-se de sua sogra e, chorando, volta para a casa de sua mãe. Orfa obedeceu Noemi, optando, é claro, pelaquela probabilidade de uma vida normal, uma vez que o que Noemi está dizendo é que há muitos riscos com a saída dela de Moabe e o retorno dela para sua casa. Então perceba que a opção de Orfa é para uma segurança da qual Noemi a conseguiu convencer que ela não teria se tivesse continuado com Noemi. A atenção agora muda exatamente para Ruth. Noemi conseguiu convencer Orfa. Será que Ruth também será convencida? O texto bíblico é curto, mas vai revelar um contraste da decisão de Ruth em relação a Orfa. Qual que é a decisão de Ruth? Ruth se apegou firmemente a Noemi. É como se ela tivesse abraçado Noemi, ao invés de beijar ela, ela abraçou como se dizendo: eu não a deixarei. Será que a gente pode culpar a Orfa por deslealdade? Ela está sendo desleal com Noemi? Claro que não, né, gente? Muito pelo contrário. O narrador evita exatamente criticar ela
exatamente porque o argumento de Noemi é um argumento racional lógico. E ela está obedecendo o pedido de Noemi. Ela está obedecendo o conselho que Noemi está dando para ela. No entanto, seguindo aquilo que é racional e lógico, a sua escolha ela vai salientar como foi extraordinário a conduta de Ruth. Orfa fez o que era sensato, o que era esperado. Ruth fez o que era extraordinário, o que era impensável. Por isso que Ruth é para nós um modelo de fé. Um modelo de fé de quem está disposto a abandonar aquilo que aparentemente é sensato para aventurar-se em um território desconhecido. E veja que, quaisquer que tenham sido os motivos, ela sacrificou seu destino para apegar-se à sua sogra idosa e que está nos revelando estar bastante desanimada. É claro que a gente entende o que Orfa tomou como decisão. Porém, mesmo entendendo o que Orfa fez, o que nós precisamos é imitar a atitude de Ruth. Imitar a atitude de Ruth é algo louvável. Nós precisamos dar este salto de fé, confiando em Deus. Mas veja que essa resposta de fé de Ruth não vai adiantar, porque Noemi vai tentar dissuadi-la pela quarta vez. Será o quarto momento em que Noemi tenta dissuadir Ruth. Versículo 15. Olhe sua cunhada. Voltou para o povo e para os deuses dela. Disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Noemi vai usar exatamente a saída de Orfa para impulsionar que Ruth também deveria seguir o mesmo caminho. Desiste você também. Essa é a quarta vez que ela está tentando dissuadir Ruth. Volte para sua casa. Siga sua cunhada, siga pelo seu caminho. O versículo 16, no entanto, nos traz a resposta de Ruth a essa quarta tentativa da sua sogra de fazê-la desistir. E veja que o pedido de Ruth é para que Noemi desista de tentar persuadi-la a deixá-la. Ela escolheu um destino oposto ao de Orfa. Ela diz claramente aí no versículo 16: seu povo será meu povo, seu Deus será o meu Deus. E assim a gente entende o contexto em que esse cenário está sendo construído. Essa volta para casa está construída de emoções, de falta de esperança e de lições valiosas. Porque, como eu havia dito a vocês, o livro de Ruth vai nos apresentar a maneira como Deus age nas situações de nossa vida cotidiana. A aplicação que eu quero fazer a vocês aqui é como Deus age quando nós estamos tomados pela falta de esperança. Falta de esperança em decorrência de tantos acontecimentos ruins. Eu e você passamos por isso. Eu e você diversas vezes somos tomados de perspectivas péssimas para o futuro em decorrência de situações que nos aconteceram no passado ou estão nos acontecendo no presente. Daqui, dessa falta de esperança que está Noemi, de tentar dissuadir as suas noras, é que eu queria tirar aí 3 lições para a gente saber como Deus está nos ensinando a lidar com a falta de esperança. E a primeira lição vai aparecer para a gente exatamente no versículo de número 15 e 16. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para o Deus dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu. Não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, eu irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será meu povo, seu Deus será o meu Deus. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Quando nos falta esperança, Deus nos ensina a valorizar as coisas importantes que nós ainda temos. E veja que este é um relato longo. Foram 4 vezes que Noemi tentou dissuadir suas noras. Esse relato nos mostra um futuro incerto. E diante do futuro incerto, Orfa
se viu convencida pelo conselho sábio de sua sogra e voltou para a casa de sua mãe. Mas Ruth não. Ruth se apegou a Noemi, mesmo que o cenário seja incerto e duvidoso. Mesmo com tudo isso, Noemi terá a companhia de Ruth. Nós, de fato, gostamos muito de avaliar a vida pelas nossas perspectivas do passado e pelas frustrações do presente. Mas, às vezes, nós nos esquecemos de olhar para aquilo que é importante, daquilo que é valioso. Noemi perdeu o marido e os 2 filhos, mas ganhou uma grande companheira. E isso para ela, naquele momento, era muito valioso. Ela já chorou em alta voz por ter que romper esses laços afetivos. Mas agora ela descobre que esse laço com Ruth não será quebrado, porque Ruth decidiu ficar. Quando nós fomos tomados pela falta de esperança e tivermos muitos motivos para não esperar coisas boas do futuro, Deus sempre nos dará coisas boas que nós precisamos valorizar hoje. Se você olhar em seu entorno, você conseguirá reparar que existem coisas boas que fazem a vida valer a pena continuar sendo vivida. E nós precisamos valorizar o que é importante quando nós perdemos a esperança. Essa cidade vai ficar para trás. Nós vamos começar uma nova vida, mas agora eu tenho uma grande companhia de uma amiga, de uma filha, de uma nora. Isso deve ser valorizado por ela e por isso que ela decide não insistir mais. Não vou insistir para que volte. Eu vou valorizar isso porque isso vai ser importante para mim. E como é valioso no decorrer da história. Bom, a segunda coisa que Deus nos ensina quando nós somos tomados aí pela falta de esperança é que os problemas que são comuns e decorrentes, às vezes, eles são sofrimentos inexplicáveis. Eu gostaria de ler isso para você com essa terceira tentativa de Noemi de convencer as suas noras. Versículo 12 e 13. Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez, e mesmo que fosse possível me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outros homens? Claro que não. Minhas filhas, essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Como eu havia dito a vocês, essas palavras de Noemi foram pronunciadas com o intuito de dissuadir as suas noras de segui-la, para que elas seguissem novos rumos e não seguissem Noemi. Deus permitiu tudo aquilo acontecer com Noemi. Deus permitiu tudo aquilo acontecer com aquela família. E em momento nenhum apresentou explicações de por que aquilo estava acontecendo. É como se Noemi estivesse dizendo ali às suas noras: sabe-se lá se Deus vai permitir que eu sofra mais? É melhor vocês seguirem por outros caminhos. Não há explicações por que elas sofreram. E Noemi deixa isso claro. Deus não deu explicações e nem apresentou motivos. Ele permitiu que acontecesse. Às vezes quem sofre quer explicações, porque faz pensar que as explicações diminuem o nosso sofrimento. Essas explicações, para quem as está buscando, talvez pense que a dor será menos aguda. Mas nem sempre nós encontramos explicações para o sofrimento. E pior, se nós tentarmos dar explicações ao sofrimento, nós podemos cometer injustiças com Deus ou injustiças com quem sofre. Injustiças com Deus do tipo pensar que Ele não é bom, pensar que Ele não é justo. Injustiça com quem sofre, pensando que essa pessoa sofre por ter pecado. Ou tentar aprisioná-la a uma condição que não é legítima a ela, que não é natural. Então, as explicações não existem. Há sofrimentos que são inexplicáveis.
E nós precisamos viver com essa consciência. No momento da falta de esperança, tenha consciência disso. Tem coisas que não há explicações, não há. Não há o que dizer, é só chorar mesmo e sentir a dor e superar esses momentos como o livro está nos ensinando a superar. Quando é possível superar? Agora, as explicações seriam bem-vindas quando elas são possíveis de serem dadas. Mas aqui o que Noemi está nos ensinando é que Deus permitiu e não falou mais nada sobre isso. Ponto. A gente precisa saber lidar com isso. A vida tem sofrimentos dos quais nós não entenderemos, mas precisaremos passar por eles. Mas veja que no terceiro ponto, o terceiro ensinamento vai completar esse segundo. Há sofrimentos inexplicáveis, mas nesses sofrimentos nós precisamos ter uma visão correta de Deus. E quem vai nos ensinar a ter uma visão correta de Deus é exatamente Ruth. No versículo de número 6 se ouve: Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então, Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Lá na frente, no versículo 16, Ruth responde a Noemi: Não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será meu povo, seu Deus será o meu Deus. Nessa terceira lição, nós temos duas visões de Deus que estão em contrastes. De um lado, nós temos o relato de Deus que muda a sorte do seu povo no versículo 6. Do outro lado, nós temos Noemi, que está nos dizendo que Deus permitiu o sofrimento sem dar explicações. Quem vai ajustar o foco da visão, quem vai nos ajudar a compreender melhor essa questão é Ruth. Veja que ao invés de seguir Orfa e voltar para o seu povo e para os seus deuses, a perspectiva de Ruth está no que foi dito no versículo 6, que Deus mudou a sorte do seu povo. E é por isso mesmo que ela afirma a Noemi: o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Se Deus fosse um Deus perverso, Ruth não teria motivos para colocar sua confiança nele. Se Deus fosse um Deus mau e injusto, ela não diria: o seu Deus será o meu Deus. Com essas palavras, ela nos ensina que a falta de perspectiva de futuro não pode tirar de nós a esperança por uma intervenção divina. Assim como Deus mudou a sorte de Israel, Ele pode mudar a nossa sorte. Não é por isso que estamos voltando, porque Deus mudou a sorte de Israel, porque houve uma intervenção divina. Então a perspectiva de Ruth está em esse Deus seu, que mudou a sorte do seu povo e que está te levando de volta para casa, Ele também será o meu Deus. Esse Deus que mudou a sorte de Israel pode fazer alguma coisa pela minha vida. É assim que Ruth acredita. Ela está nos ensinando a confiar em Deus, mesmo quando as coisas são ruins. Talvez nós soframos por falta de esperança. É comum sofrer com falta de esperança quando as coisas não vão bem. Mas há lições inestimáveis nesse texto sobre como Deus está nos ensinando a lidar com isso. Eu oro ao Senhor e peço a Ele para que você consiga superar a sua falta de esperança, aprendendo a ter uma visão certa do Senhor, entendendo que os sofrimentos às vezes são inexplicáveis e, principalmente, sabendo valorizar aquilo que sobrou de importante. Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.